queridos alunos do terceiro ano da Rede Municipal de Picos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Missilene e hoje teremos aula do componente curricular de matemática. Hoje iremos concluir o assunto grandezas e medidas com o conteúdo medindo capacidades e também vamos estudar de forma bem resumida todos os conteúdos que a gente viu até agora. Vamos começar? Capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, a quantidade de líquido, por exemplo, que cabe no interior de um recipiente, podemos usar instrumentos de medição como uma garrafa, como uma xícara, como um balde ou uma concha, entre outros. Ou seja, as medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um recipiente, que pode ser um litro, um copo, uma xícara, etc. Esses instrumentos, objetos que vocês estão vendo, que é o litro, o balde, a xícara e a concha, nos fornecem medidas de capacidade expressas com unidades não padronizadas. Professora, e o que são unidades não padronizadas? São aquelas que não têm uma medida fixa. A xícara que eu usei para medir pode ser maior ou menor do que a xícara usada por você. Unidades de medida padronizadas. Duas unidades de medida padronizadas mais usadas para expressar a capacidade são duas, o litro e o mililitro. O litro, cujo símbolo é a letra L, e o mililitro, cujo símbolo são as letras M e L. Ao lado temos a imagem de uma caixinha de leite. A capacidade da embalagem é de 1 litro de leite. Inclusive, na caixinha está marcando 1 litro. Continuando com as unidades de medida padronizadas, temos a unidade mililitro, que é comumente usada nos dosadores de remédios. O dosador ao lado pode conter até 3 mililitros de remédio, ou seja, a capacidade do dosador é de 3 mililitros. Vamos então praticar alguns exemplos? Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Fábio comprou um aquário para seus peixes com capacidade para 28 litros. Sua mãe colocou água até a metade. Ele possui 2 jarras para usar para encher o aquário. Como Fábio pode fazer para encher o aquário? Como vocês viram, o aquário tem a capacidade para 28 litros, né? E a mãe de Fábio colocou água até a sua metade. E falta quantos litros ainda para encher totalmente o aquário? Ele tem 2 jarras. Uma jarra tem a capacidade para 3 litros e a outra jarra 2 litros. Vamos à resolução desse problema. Primeiro, devemos saber que a metade de 28 é 14, já que a capacidade total do aquário é 28 litros e foi colocado água até a sua metade. Nesse caso, faltam 14 litros para encher o aquário. Calculando mentalmente, 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3, temos o total de 15 litros. Logo descobri que, se eu usar apenas a jarra de 3 litros, sobraria água. No caso, sobraria 1 litro de água. Então, se eu usar as 2 jarras, a jarra de 3 litros e a jarra de 2 litros, terei o cálculo exato, ou seja, 3 mais 3, mais 3, mais 3 e mais 2,
que vai dar o total exato, que é 14 litros, que é a quantidade que falta para encher o aquário. E temos aí a representação das jarras. A jarra de 3 litros, mais uma jarra de 3 litros, mais outra e mais outra de 3 litros, mais uma jarra de 2 litros, que vai dar o total de 14 litros, que é a quantidade que falta para encher o aquário. Vamos ao nosso próximo exemplo. Pedro usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Sabendo que ele usou cada balde 2 vezes, calcule a capacidade em litros da piscina. Vamos analisar essa imagem. Temos aí uma piscina e 3 baldes. Um balde de 2 litros, outro balde de 3 litros e outro balde maior de 5 litros. Lembrando que Pedro usou cada balde 2 vezes. Então, vamos ao cálculo. Bem, se ele usou 2 vezes cada balde, teremos o seguinte cálculo para sabermos a capacidade da piscina. Ele usou o balde de 2 litros 2 vezes, né? 2 mais 2. O balde de 3 litros 2 vezes, 3 mais 3. E ele também usou o balde de 5 litros, 5 mais 5, que deu um total de 20 litros. Então, a capacidade total da piscina do bebê é de 20 litros. Vamos ao nosso terceiro exemplo sobre capacidade. Só lembrando que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Larissa repartiu igualmente uma jarra de 1,5 litro de suco entre seus 4 amigos, a Marina, Lúcia, Eduardo e Pedro. Marina, Eduardo e Pedro tomaram todo o suco do copo. Lúcia recusou a bebida. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos 3 amigos? Se 1 litro corresponde a 1000 mililitros, então 1,5 litro de suco corresponde a 1500 mililitros. Vamos então dividir 1500 mililitros por 4, que é o número de copos, já que eram 4 copos. Chegamos ao seguinte resultado: 1500 dividido por 4 é igual a 375 mililitros. Se apenas 3 crianças tomaram o suco, vamos chegar ao resultado fazendo o seguinte cálculo. Se apenas 3 crianças beberam o suco, soma-se 375 mililitros mais 375 mililitros mais 375 mililitros, que vai dar o total de 1125 mililitros. A pergunta é: quantos mililitros de suco foram tomados pelos 3 amigos? Foram tomados 1125 mililitros. Temos aí outra atividade. Observem essa imagem. Tem aí 2 caixinhas de leite de 1 litro ou 1000 mililitros. Quais são as unidades de capacidade mais usadas? Nesse caso, é o quilograma, o grama, o quilômetro, o metro, o litro e mililitro. Qual é, gente? Com certeza, o litro e o mililitro. Vamos agora fazer algumas atividades revisando todos os conteúdos de matemática que a gente estudou no primeiro bimestre. Vamos começar pelo nosso primeiro conteúdo, que foi localização e movimentação. Quem lembra? Localização e movimentação
ela descreve a localização de pessoas ou objetos partindo de um ponto de referência. Vamos à nossa primeira questão. No diagrama ao lado, a localização de cada objeto é identificada por uma letra e um número. Por exemplo, a casa está localizada em B2. De acordo com a figura, o carro está localizado onde? Quem respondeu na coluna C, linha 4, está de parabéns. Então, no caso, é a letra A. Movimentação e trajetos. Movimentação é a ação ou efeito de movimentar-se. Trajeto é a distância que precisa ser percorrida para se chegar de um lugar a outro. Eu procurei para vocês um exemplo semelhante a uma situação do livro de vocês. Vamos então à atividade. Complete as frases de acordo com o desenho. Temos aí um esquema de sala de aula e as suas carteiras. E em cada carteira tem o nome dos alunos. Vamos à primeira frase. Alguém está sentada atrás de Ana. Vamos localizar a Ana. Ana está sentada na primeira coluna, na linha 1. Então, quem é que está sentada atrás de Ana? A Maria, né? Segunda frase. Alguém senta-se à frente de Carol. Vamos localizar Carol. Carol está sentada exatamente na segunda coluna, na linha 2. Então, quem é que senta-se à frente de Carol? Bruno, né? Vamos à terceira frase. Alguém e Bruno sentam-se em frente ao quadro. Peraí, professora, tem duas pessoas, a Ana e o Cauê. Só que um deles senta-se próximo à porta. Então, eu já sei de quem está falando. Então, é o Cauê. Cauê e Bruno sentam-se em frente ao quadro, sendo que Cauê senta-se mais próximo à porta. Vamos à quarta frase. Alguém senta-se mais longe da professora e ao seu lado senta-se alguém. Quem é que senta mais longe da professora? Lembrando que a professora está localizada aí onde fica a mesa. É a Mariana. Então, a Mariana senta-se mais longe da professora. E ao seu lado senta-se Karina. Vamos à última frase. Alguém senta-se bem próximo à professora. Qual é o aluno que senta bem próximo à professora? Esse quadro, esse retângulo branco aí, que é a mesa da professora. É a Ana. Ana senta-se bem próximo à professora e ao lado de Bruno. Foi fácil, não foi? Sistema de numeração decimal: centenas, dezenas e unidades. O sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional, é um conjunto de regras que são utilizados para representar os números, sendo contabilizados com base 10. As centenas representam um grupo de 100 unidades, ou 10 dezenas. A cada 100 unidades, você tem uma centena ou 10 dezenas. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Temos aqui o quadro valor de lugar, com alguns valores para serem distribuídos nos mesmos. Temos aí o número 225. Vamos distribuí-los em unidade, dezena e centena. Quem são as unidades?
o número 5, dezena, o número 2, centena, o número 2. Então, o número 225 tem 5 unidades, 2 dezenas e 2 centenas. Agora, vamos para o número 387. Temos 7 unidades, 8 dezenas e 3 centenas, ou seja, o número 387 tem 7 unidades, 8 dezenas e 3 centenas. O número 41, 1 unidade e 4 dezenas. O número 934, 4 unidades, 3 dezenas e 9 centenas. O número 108, 8 unidades, 0 dezena e 1 centena. O número 596, há 6 unidades, 9 dezenas e 5 centenas. A outra atividade é o seguinte: faça como no exemplo. 5 centenas, 7 dezenas e 8 unidades é igual a 500 mais 70 mais 4, que é igual a 574. 7 centenas, 1 dezena e 6 unidades é igual a 700 mais 10 mais 6, que é igual a 716. Próximo, 9 centenas mais 2 dezenas e 9 unidades é igual a 900 mais 20 e mais 9, que é igual a 929. E vamos para o último. 1 centena mais 3 dezenas e 1 unidade é igual a 100 mais 30 mais 1, que é igual a 131. Sucessor e antecessor de um número natural. Todo número natural dado tem um sucessor, número que vem depois do número dado, considerando também o zero. Todo número natural dado, exceto o zero, tem um antecessor, número que vem antes do número dado. Vamos então ao exemplo. Temos aí o exemplo de alguns números em que vocês vão colocar o antecessor e o sucessor. No primeiro exemplo já está respondido. Temos aí o número 56 e com o antecessor 55 e o sucessor 57. Então, agora vamos responder. Tem aí o número 329. Quem é o antecessor? Que é o número que vem antes de 329. 328. E o sucessor de 329? Número 330. Quem é o antecessor do número 100? 99. E o seu sucessor? 101. Quem é o antecessor de 199? 198. E o sucessor de 199? 200. E vamos para o último número, o número 201. Quem é o antecessor de 201? O número 200. E o sucessor de 201? 202. Vocês viram que a cada 10 unidades formamos uma dezena, que é 10 unidades. A cada 10 dezenas, formamos uma centena, que são 100 unidades.
A cada 10 centenas, formamos uma unidade de milhar, que é 1000 unidades. Sempre que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. E eu trouxe para vocês mais um quadro valor de lugar, em que a gente vai distribuir alguns valores contendo unidades de milhar. Então, eu trouxe apenas dois números. Vamos começar pelo número 3.456. Então, a gente vai distribuir estes números no quadro valor de lugar. Quem vai ocupar as unidades? O número 6, as dezenas. O número 5, as centenas. O número 4 e as unidades de milhar, o número 3. Lembrando que a gente sempre começa pelas unidades, que é a primeira ordem. O outro valor que eu trouxe para vocês foi o número 9.784. Quem vai ocupar as unidades? Que é a primeira ordem. O número 4. A segunda ordem, que são as dezenas. O número 8. A terceira ordem, que são as centenas. O número 7. E a quarta ordem, que são as unidades de milhar, o número 9. Comparando números naturais, dado dois números naturais, sempre é possível compará-los. Para isso, usamos os seguintes símbolos: o símbolo de igualdade, o símbolo maior que ou o símbolo menor que. Temos aí uma atividade com alguns valores em que a gente vai comparar esses valores. O primeiro, o número 1306 é maior ou menor ou igual a 1209. Quem respondeu que era maior, acertou. Segundo, o número 2116 é maior, menor ou igual a 2320. Menor, né? Muito bem. Próximo, o número 2570 é maior, menor ou igual a 3750. Menor, né? Muito bem. Próximo, o número 5809 é maior, menor ou igual a 4980. Maior, né? Certo. Vamos para o último número. O número 4267 é maior, menor ou igual a 4267. É igual, né, gente? Então, tá aí. Fácil, né? Medindo comprimentos. Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referências, né? Como uma corda ou o nosso próprio corpo, como a mão, o pé. Adotado como medida fundamental para a distância no Sistema Internacional de Unidades, a comunidade científica utiliza o metro como referência para medir comprimentos. Assim sendo, quais dos objetos ao lado podemos comprar por metro? Temos aí um bico de renda, temos aí tomate, ovos, tecido, uma corda, uma fita, um pão. Quais desses elementos compramos utilizando o metro? Vamos, então, compramos utilizando o metro, o bico de renda, o tecido, a corda e a fita. Então, esses 4 elementos compramos utilizando o metro.
Medindo massas. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa como o grama e o quilograma, lembrando que 1 quilograma possui 1000 gramas. Dos produtos apresentados nessa imagem, a caixinha de leite, a batata, o suco, o feijão, a carne, a corda e o tecido, quais deles compramos usando o quilograma? A batata, o feijão e a carne compramos usando o quilograma. Hoje estudamos todos os conteúdos que a gente viu nesse primeiro bimestre. Desejo para vocês ótimo estudo. Qualquer dúvida, chame o professor, chame a professora para estar tirando as dúvidas de vocês. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!